Gente, o encontro com Deus, ele muda tudo na vida de um homem. Dando continuação na nossa série de edificação espiritual para você amadurecer, crescer espiritualmente durante 21 passos, durante 21 dicas ou durante 21 dias que nós estamos dando aqui nessa série. Nesse quinto passo, nós vamos falar sobre o encontro com Deus. Todo cristão, ele um dia teve um encontro com Deus. Todo cristão, independente de placa de igreja, independente da igreja que você frequenta, todos nós tivemos um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é que deu um estalar, um despertar na nossa mente, que nos fez entender a importância de buscar pela nossa salvação. Esse encontro é que trouxe à existência aquela consciência que não tínhamos antes. A exemplo de Paulo, que antes era Saulo, Saulo era perseguidor dos cristãos, ele perseguia quem seguia o Senhor Jesus. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele ficou durante 3 dias cego, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele entendeu a importância da salvação. E quem um dia perseguia o Senhor Jesus, depois passou a seguir. E diga-se de passagem, né? Paulo foi um dos maiores heróis da fé que tivemos na Bíblia. O que acontece? Existe um momento na nossa vida em que a gente não consegue se preencher mais. O ser humano ele tenta buscar a felicidade nas coisas de fora e chega um momento em que ele não consegue mais buscar essa felicidade. E daí o que acontece? A pessoa ela começa a ficar dependente daquilo que ela tanto buscou, que ela tanto almejou. Um relacionamento, um salário, uma vaga do emprego, uma faculdade. Chega um momento em que ela entende esse vazio. Ela pensa e ela entende que quando ela estava buscando algo para preencher, na realidade ela estava se esvaziando e deixando a alma dela, o corpo dela, a mente dela vazia. E muitas das vezes, quando a pessoa está buscando as coisas lá do mundo, muitas pessoas entram com vazio, depressão, ansiedade, medo, enfim, acontece vários problemas porque ela se esvaziou tanto, que o vazio tomou conta da vida dela. E daí ela vive um problema, vive um dilema, uma situação que a pessoa nunca pensou que iria passar por aquilo. E muitas das vezes isso é bom. Isso é bom porque é nesse momento em que a pessoa ela vai buscar preencher esse vazio, ela vai buscar encher a alma dela com Deus. Tem pessoas que enchem a alma buscando as coisas do mundo, mas em determinado momento em que ela está vazia, que ela está sedenta, é bom porque ela vai buscar um encontro com Deus, ela vai buscar se encher de Deus. E a Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu, que buscou ter um encontro com Deus, que buscou ter um encontro com o Senhor Jesus e conseguiu alcançar esse encontro. A Bíblia diz assim, ó: e apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que acontece? Zaqueu ele cobrava muito imposto do povo daquela época. Só que ele fazia muitas coisas erradas. E as pessoas tinham essa visão dele. Que ele era um cara mau, que ele era um cara ruim. Porém, o Senhor Jesus, explicando, disse que ele veio para essas pessoas. Dá a se entender que a gente consegue ter um encontro com o Senhor Jesus quando a gente se arrepende das coisas erradas que a gente fez. Zaqueu se arrependeu. Tanto que ele falou que ele iria devolver os bens da pessoa que ele tomou de forma errada e iria devolver 4 vezes mais, ou seja, ele mostrou com essa atitude que de fato estava arrependido. E a Bíblia diz que Zaqueu ele estava tão sedento, estava querendo tanto ter um encontro com o Senhor Jesus que ele era baixinho, né, de baixa estatura. Ele queria tanto que ele subiu numa árvore para chamar a atenção do Senhor Jesus. Ou seja, o que dá para entender? Que o encontro ele acontece quando o homem, você, homem ou mulher, quando você tem a atitude de chamar a atenção do Senhor Jesus. Você se arrepende,
Você reconhece os seus erros, mas também você se esforça para chamar a atenção do Senhor Jesus para a sua vida. E quando o Senhor Jesus viu Zaqueu na árvore, Jesus falou para ele descer depressa, porque naquele dia ele iria repousar na casa de Zaqueu. É a primeira vez que Zaqueu encontrou o Senhor Jesus. É a primeira vez que o Senhor Jesus viu Zaqueu. E mesmo toda a multidão, ou a maioria daquela multidão que estava ali, que conhecia Zaqueu, julgando ele, tendo malícia contra ele, tendo maus olhos contra ele por conta de tudo aquilo que ele fez contra aquelas pessoas, mesmo o Senhor Jesus sabendo da má fama, o Senhor Jesus naquele dia chamou Zaqueu, porque o Senhor Jesus iria se hospedar na casa daquele pecador. Ou seja, o Senhor Jesus ele não olha a nossa condição, ele não olha a condição que a gente está naquele momento, mas ele olha a nossa intenção. Então o Senhor Jesus olhou a intenção de Zaqueu de se arrepender, de devolver aquilo que ele pegou que não era dele e de se entregar de corpo, alma e espírito. Então Deus ele não olha a nossa condição, a forma, a roupa, a má fama. Ele olha a nossa intenção de se entregar e de se arrepender dos nossos pecados. E Zaqueu falou: Senhor, dou metade dos meus bens, eu devolvo para essas pessoas 4 vezes mais, 3 vezes mais. Ou seja, Zaqueu estava disposto a reduzir toda a fortuna dele, a reduzir pela metade tudo aquilo que ele tinha em posse dele. Ou seja, ele demonstrou para o Senhor Jesus que, de fato, ele estava disposto a largar tudo para ter esse encontro com o Senhor Jesus, para ter a alma dele salva, ter a salvação dele garantida, porque ele entendeu o poder do encontro com o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus pede nos dias de hoje para mim e para você? Que a gente se arrependa e que a gente abra mão de tudo que a gente está seguro, abra mão de tudo, relacionamento, dinheiro, música, comportamento, jeito de falar, amizades, enfim, todos nós sabemos o que a gente tem que abrir mão. O Senhor Jesus quer que a gente abra mão de tudo aquilo que o nosso coração está apoiado para somente agradar a Ele. Foi isso que Zaqueu fez. Devolveu tudo, falou para Jesus: ó Senhor Jesus, eu vou devolver tudo que eu peguei de volta, porque eu quero ter uma vida reta com o Senhor. Quero ter uma vida temente ao Senhor. E depois disso, óbvio que iria acontecer o que Zaqueu esperava que fosse acontecer. E o Senhor Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Você vê que o encontro com o Senhor Jesus é uma escada. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, largar, deixar de lado o seu eu, o seu ego, aquilo que você está cheio. E terceiro passo, que é o mais importante, é a salvação. Quando você entende que você precisa do Senhor Jesus na sua vida, que você precisa ter um encontro com Ele, então Deus ele também entende que você é merecedor, que você é digno, e Ele salva a nossa alma. Ele salvou Zaqueu. Enquanto Zaqueu estava fazendo aquilo que é errado, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus, ele não estava salvo. Mas a partir do momento em que Zaqueu chamou a atenção do Senhor Jesus, se arrependeu, entregou tudo aquilo que não era dele, automaticamente Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. É exatamente isso que o Senhor Jesus quer fazer com você, salvar a sua alma. E o encontro é isso, o encontro é você buscar o Senhor Jesus, abrir o seu coração e se entregar por completo. Quando você faz essas 3 coisas, com certeza o Senhor Jesus vai dizer a mesma coisa que ele falou para Zaqueu. Hoje houve salvação. Se você está acompanhando desde o primeiro passo, desde a primeira dica ali dos 21 dias para a edificação da nossa vida espiritual, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve nesse canal, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha com os amigos ali, que eu tenho certeza que esses 21 dias, esses 21 passos, vão de fato te deixar mais maduro espiritualmente, fazer você entender e com certeza ajudar outras pessoas também que estejam nessa dúvida, que estejam nessa busca de encontrar o Senhor Jesus. No seu trabalho existem pessoas que sofrem, amigos, amigas que sofrem e precisam ter esse encontro. Basicamente, você já teve esse encontro, mas tem outras pessoas que estão buscando esse encontro. E você pode ser a porta de entrada, você pode ser o Senhor Jesus na vida dessas pessoas.
Claro que você me entende. Certo? Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e é nóis.